Saudações, amados irmãos e irmãs, que a paz e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste momento. Que onde quer que você esteja agora, o Espírito Santo alcance o seu coração, trazendo conforto, direção e força para enfrentar qualquer situação. Antes de começarmos esta oração poderosa baseada no Salmo 58, eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as próximas orações e compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Espalhe esta oração para aqueles que precisam de libertação, proteção e paz. E escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. A sua declaração de fé pode tocar vidas, fortalecer pessoas e até mesmo abrir portas para milagres. Vamos juntos formar uma corrente de oração e fé. Agora, feche os seus olhos se puder, respire profundamente e entre na presença de Deus com o coração aberto, porque Ele está aqui conosco. Pai amado, neste momento santo, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, fé e entrega. Viemos buscar a Tua proteção contra toda inveja, fofoca, bruxaria e olho gordo que tentam se levantar contra as nossas vidas. Sabemos que o mundo espiritual é real e que muitas vezes enfrentamos batalhas invisíveis, mas o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro. Inspirados pelas palavras do Salmo 58, clamamos ao Senhor, o justo juiz, para que venha com poder e justiça sobre toda língua maldosa que se ergue para nos ferir. Repreende, Senhor, toda palavra lançada com intenção de destruição. Cala, Senhor, a boca daqueles que espalham mentiras, insinuações e comentários venenosos que visam envenenar relacionamentos, amizades, famílias e propósitos. Que toda fofoca seja desfeita no nome de Jesus, e que o mal que planejaram contra nós volte para o lugar de onde veio, sem tocar em nada que nos pertence. Senhor, quantas vezes fomos vítimas da inveja disfarçada de elogios, da falsidade escondida por trás de sorrisos. Mas o Senhor tudo vê. E é por isso que confiamos a Ti cada área das nossas vidas. Protege os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso lar e todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Que nenhuma seta de inveja atinja o nosso espírito, e que o nosso coração esteja blindado pela Tua paz. Que nenhuma maldição lançada contra nós encontre morada. Que tudo o que vier com a intenção de nos prejudicar seja desfeito agora, pelo poder do Teu nome. Senhor, o Salmo 58 nos lembra que o justo se alegrará quando vir a justiça sendo feita. E é nessa promessa que nos apegamos. Pedimos que a Tua justiça se manifeste sobre toda obra de bruxaria, sobre toda tentativa de manipulação espiritual, sobre todo encantamento, feitiço ou ritual maligno que tenha sido direcionado contra nós ou contra aqueles que amamos. Anula agora, Pai, todo o trabalho feito nas trevas, desfaz cada armadilha escondida, desarma toda cilada do inimigo, queima com fogo do céu tudo aquilo que foi levantado contra nós. Que o Senhor, que tem olhos como chama de fogo, percorra cada canto da nossa história, vasculhe os nossos caminhos e remova qualquer influência maligna que esteja tentando nos desviar da Tua presença. Traz a libertação completa. Senhor, derrama a luz onde havia escuridão. Derrama a paz onde havia tormento. Derrama a vida onde o inimigo tentou trazer morte espiritual, emocional ou física. Clamamos também por proteção para as nossas famílias. Que os nossos filhos estejam guardados. Que os nossos cônjuges estejam cercados pelo Teu amor. Que os nossos lares estejam cobertos pelo Teu sangue. Que nenhum espírito de divisão, de intriga ou de confusão encontre espaço entre nós. Fortalece os nossos vínculos, Senhor. Que o amor, a paz e a verdade prevaleçam sobre qualquer tentativa do inimigo de semear contendas. Senhor, queremos Te pedir também por discernimento espiritual. Dá-nos olhos treinados para reconhecer o que não vem de Ti. Dá-nos sabedoria para não cairmos em armadilhas sutis. Que possamos perceber a diferença entre o que é bênção e o que é engano disfarçado. Afasta de nós pessoas que se aproximam com más intenções, e aproxima de nós aqueles que vêm da parte do Senhor para edificar, para caminhar ao nosso lado em amor e verdade. Pai, neste clamor profundo que brota da nossa alma, suplicamos que o Senhor continue agindo com poder, desfazendo toda a trama oculta preparada contra o nosso destino. Sabemos que muitas vezes somos alvos de sentimentos ocultos, de olhos que nos observam com malícia, de palavras que são lançadas como lanças invisíveis tentando nos atingir. Mas declaramos, em Tua presença,
que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Que toda inveja seja anulada pela tua luz. Que todo sentimento contrário, todo desejo de queda, toda intenção de destruição perca agora sua força diante da autoridade do teu nome. Clamamos também contra o espírito da fofoca, que corrói lares, destrói amizades e abala estruturas que deveriam estar firmadas na confiança. Que toda língua mentirosa seja silenciada pela tua justiça, Senhor. Que todo comentário carregado de veneno perca sua eficácia. Que nenhuma semente de discórdia prospere em nossa direção. Que toda tentativa de levantar falsas acusações seja frustrada pelo teu agir. Que o Senhor mesmo se levante como defensor dos nossos nomes, protetor da nossa honra, guardião da nossa integridade. Que não precisemos revidar nem nos justificar, pois sabemos que o Senhor é quem luta por nós. Repreendemos toda obra feita nas sombras, toda prática de bruxaria, toda invocação do mal, todo altar erguido para prejudicar a nossa vida. Que os ventos da tua presença soprem sobre esses lugares e dissipem toda a escuridão. Que o fogo do céu venha sobre todo o pacto, toda palavra lançada, todo objeto consagrado contra nós. Que tudo aquilo que foi planejado nas trevas seja agora desfeito pela luz gloriosa que emana do teu trono. Nenhuma arma forjada prosperará, e nenhuma voz de encantamento encontrará força contra os teus filhos. Guarda os nossos caminhos, Senhor, quando saímos e quando voltamos. Que cada passo nosso esteja coberto pela tua direção. Que não sejamos pegos desprevenidos, que nossos olhos espirituais estejam sempre despertos, atentos às sutilezas do inimigo. Livra-nos dos ataques sorrateiros, das alianças disfarçadas, dos convites contaminados por intenções perversas. Que o Senhor nos revista com discernimento, sabedoria e firmeza para dizer não àquilo que nos afasta da tua vontade. Pedimos agora que o Senhor renove as nossas forças. Sabemos que a batalha espiritual nos cansa, nos desgasta, nos faz duvidar em alguns momentos. Mas hoje, nesta oração, nos reerguemos na fé. Assumimos novamente a nossa identidade como filhos amados, como herdeiros das promessas, como aqueles que foram escolhidos para andar na luz. Nada poderá nos deter, porque estamos alicerçados na rocha que é inabalável. E ainda que 1000 caiam ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, nada nos atingirá. Seguiremos firmes, não por nossas forças, mas pelo poder que vem de ti. Envolve-nos com a tua presença agora. Que cada coração que ora comigo sinta o teu toque, a tua proteção, o teu consolo. Que um manto de paz cubra cada mente atormentada. Que a tua presença apague os rastros deixados pelo medo, pela ansiedade, pela sensação de injustiça ou abandono. Que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Que haja libertação real, libertação profunda, que os grilhões invisíveis caiam por terra e que todo espírito de opressão seja expulso pelo poder da tua palavra. E ainda te pedimos, Senhor, que todo olho gordo lançado contra as nossas conquistas seja agora desativado. Que todas as bênçãos que o Senhor confiou a nós estejam cercadas pelo teu escudo. Que nenhum olhar de cobiça, nenhuma energia maligna, nenhuma inveja disfarçada consiga afetar aquilo que foi conquistado com suor, fé e oração. Que o Senhor mesmo preserve os frutos do nosso trabalho, os nossos sonhos em gestação, as portas que se abriram por causa da tua graça. Que nada e ninguém roube aquilo que o Senhor já nos entregou. Nos envolve agora com um escudo de fogo. Um escudo invisível aos olhos humanos, mas inquebrável diante dos ataques do inimigo. Que onde houver uma brecha, o Senhor feche. Onde houver uma rachadura, o Senhor restaure. Onde houver fragilidade, o Senhor fortaleça. Que a nossa casa seja um lugar de paz, onde nenhum espírito contrário possa entrar. Que o nosso ambiente de trabalho, os nossos caminhos, as nossas decisões sejam todos guiados por ti, protegidos por ti, guardados por ti. Que nenhum mal prospere em nossa história. Pai amado, em nome daquele que reina acima de todo nome, prostramo-nos mais uma vez diante da tua majestade, suplicando que o teu poder continue operando nas regiões celestiais em nosso favor. Que toda cadeia invisível, forjada pela inveja, pela malícia e pela maldade humana, seja agora desfeita pela força da tua mão poderosa. Que tudo que foi tramado contra os nossos caminhos, tudo que foi construído com palavras negativas, intenções distorcidas, desejos de destruição e sentimentos contaminados pelo rancor, seja agora anulado e lançado ao pó,
pois não aceitamos que o mal prevaleça sobre os planos que o Senhor desenhou para nós. Que todos os olhares pesados, carregados de inveja e falsidade, se tornem inúteis diante do escudo que o Senhor levanta ao nosso redor. Não permitas, ó Pai, que as conquistas que recebemos das tuas mãos sejam corrompidas pelo olhar daqueles que não conhecem o nosso esforço, que não compreendem os nossos processos, que ignoram o preço das lágrimas e da renúncia. Cerque nossas vitórias com tua presença. Que nenhuma energia negativa, nenhuma vibração contrária, nenhum tipo de influência maligna encontre espaço para agir contra aquilo que construímos com fé, dedicação e obediência. Clamamos contra a raiz da fofoca, que nasce da língua apressada, do coração corrompido e da alma sem paz. Que toda palavra distorcida que foi lançada com a intenção de nos derrubar, de nos afastar de bênçãos, de dividir relacionamentos, de manchar a nossa imagem, seja agora desmascarada pela tua luz. Que a verdade prevaleça sobre a mentira. Que o justo seja reconhecido não pelo que dizem dele, mas pelos frutos que carrega. Que todo aquele que se alimenta do erro alheio, que propaga escândalos e destrói com a língua, seja tocado por um temor santo, um arrependimento verdadeiro, e se volte para a transformação que só vem do alto. Não permitas, Senhor, que sejamos contaminados pela amargura que vem do julgamento injusto. Que a nossa alma não abrace o ressentimento nem a sede de vingança. Que saibamos descansar no teu cuidado, seguros de que o Senhor conhece o íntimo do nosso ser, vê o que está oculto, julga com justiça e age no tempo certo. Que mesmo em meio às perseguições silenciosas, às acusações veladas e aos olhares enviesados, o nosso coração permaneça íntegro, fiel, quebrantado, sem se desviar do teu propósito. Repreendemos também toda ação espiritual contrária, toda tentativa de interferência maligna que venha por meio de bruxarias, encantamentos ou feitiçarias. Que todo ritual, toda invocação, todo objeto consagrado contra nossa vida seja agora desfeito pela tua palavra viva. Que nenhum altar erguido nas trevas tenha poder sobre aqueles que caminham sob a tua luz. Que todas as correntes espirituais sejam partidas, que todas as armadilhas sejam desmontadas, que toda corrente de opressão seja quebrada neste momento. Declaramos que não há nome mais poderoso do que o teu, e em teu nome toda língua maldita perde o efeito. Cobre-nos com a tua armadura, Senhor. Que a nossa mente esteja protegida contra as insinuações malignas. Que os nossos ouvidos estejam selados contra palavras destrutivas. Que os nossos olhos vejam além da aparência. Que o nosso coração permaneça limpo, mesmo diante de tanta sujeira. Que a nossa boca proclame bênçãos, mesmo quando ouvirmos maldição. Que o nosso espírito não se contamine com as intenções alheias, mas permaneça firmado em ti, nutrido por tua paz, moldado pelo teu amor. Sabemos que existem forças ocultas que operam nas sombras, tentando nos enfraquecer por dentro, tentando nos desviar do nosso propósito, tentando nos fazer desistir das promessas que carregamos. Mas hoje declaramos, com fé inabalável, que toda investida contra o nosso emocional, toda seta contra nossa autoestima, todo veneno lançado contra nossa dignidade, seja agora repreendido. Que não aceitemos mais as vozes que sussurram derrota, que tentam apagar o brilho que o Senhor colocou em nós. Que possamos ouvir apenas a tua voz, que afirma quem somos, que confirma o nosso chamado, que nos levanta quando o mundo tenta nos rebaixar. Senhor, se há algo em nós que atrai esses ataques, se há qualquer porta aberta, qualquer brecha espiritual, qualquer comportamento que precise ser corrigido, mostra-nos com clareza. Não queremos apenas nos defender do mal externo, queremos também nos purificar por dentro. Que toda raiz de orgulho, vaidade, competição ou comparação seja arrancada. Que aprendamos a caminhar com humildade, com mansidão, com sabedoria, sem permitir que o nosso brilho se torne arrogância, mas que seja sempre reflexo da tua luz. Que a inveja dos outros não nos transforme, não nos endureça, não nos faça duvidar da tua bondade. E se porventura, Senhor, alguém próximo de nós carrega sentimentos de inveja, que o Senhor toque esse coração. Que o Senhor transforme essa alma, trazendo luz onde há escuridão, amor onde há ressentimento, cura onde há dor. Que ninguém ao nosso redor seja dominado por sentimentos baixos. Que onde houver inveja, o Senhor derrame provisão. Onde houver fofoca, o Senhor derrame sabedoria. Onde houver bruxaria, o Senhor derrame libertação. Onde houver olho gordo, o Senhor derrame proteção e justiça. Senhor dos exércitos, refúgio inabalável em tempos de tribulação,
diante de ti apresentamos nossas almas cansadas das lutas silenciosas, dos ataques disfarçados, das palavras envenenadas e dos olhares que carregam mais julgamento do que amor. Nos prostramos diante da tua grandeza e clamamos para que o Salmo 58 se manifeste como escudo vivo ao nosso redor. Que os justos se levantem em intercessão e o céu se abra em favor daqueles que estão sendo alvos de setas ocultas, de sentimentos maliciosos, de calúnias repetidas em segredo, de maldições lançadas com sorrisos disfarçados. Tu vês, Pai, o que os olhos humanos não veem. Tu sondas os corações com profundidade. Nenhuma palavra dita nas sombras te escapa. Nenhum desejo de queda, nenhuma conspiração sutil passa despercebida diante do teu trono. Por isso, nos escondemos em ti. Que toda a estrutura maligna erguida contra nossa paz seja desmoronada agora. Que toda fofoca, alimentada por espíritos de divisão e inveja, seja silenciada pela autoridade do teu nome. Que a mentira que se disfarça de preocupação, que se veste de cuidado, mas tem como raiz o desejo de ver a queda do outro, seja desmascarada e destruída. Que o veneno das palavras proferidas sem amor seja neutralizado agora, antes que contamine nossos relacionamentos, nossos projetos, nossa estabilidade. Não permita, Senhor, que sejamos atingidos pelas estratégias malignas da bruxaria que se oculta atrás de rituais, de objetos entregues com intenções ocultas, de gestos aparentemente inocentes mas carregados de energia negativa. Que toda oferenda feita para nos atingir, toda invocação contra o nosso nome, toda tentativa de manipulação espiritual seja agora desfeita no poder do teu sangue. Que as trevas sejam confundidas, que os caminhos usados pelos feiticeiros espirituais sejam fechados, que as maldições sejam quebradas e os laços sejam cortados em nome da tua verdade. Que os que tentaram tocar em nossa vida sem permissão divina sintam o peso da tua justiça, não para destruição, mas para que conheçam quem tu és e se arrependam de seus caminhos escuros. E quanto ao olho gordo, Pai, essa energia silenciosa que emana da inveja não verbalizada, das comparações escondidas, dos elogios falsos, nós oramos para que não encontrem mais morada em nossa vida. Que o brilho que colocaste em nós permaneça aceso mesmo diante dos que tentam apagá-lo com os olhos. Que a proteção do céu nos envolva de tal forma que qualquer energia contrária que tente se aproximar se dissipe instantaneamente. Que sejamos cercados por tua presença dia e noite, que a tua luz segue os olhos que vêm com más intenções, e que nossa caminhada continue firme, mesmo diante de olhares que desejam que tudo desmorone. Concede-nos, Senhor, discernimento. Que saibamos reconhecer os verdadeiros amigos dos que nos aplaudem com inveja no coração. Que não sejamos enganados por aparências nem seduzidos por palavras. Que nosso espírito seja sensível à tua voz, para perceber quando algo não vem de ti, para identificar as armadilhas disfarçadas de bênçãos, os convites que escondem armadilhas, as intenções que não são ditas, mas são sentidas. Ensina-nos a ver como tu vês, a perceber o ambiente espiritual em que estamos inseridos, a não confiar cegamente em tudo que parece bom aos olhos naturais. E se alguma dessas setas já nos atingiu, Senhor, se há em nós marcas, feridas, pensamentos confusos, tristeza sem explicação, desânimo sem motivo, instabilidade emocional, doença sem causa aparente, toca agora em cada área afetada. Passa com tua mão curadora sobre nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Restaura o que foi danificado pelas palavras malditas, pelo desejo de destruição, pelas energias enviadas com fúria e ódio. Limpa nosso coração da tristeza que ficou depois de tanta perseguição. Dá-nos novamente alegria, leveza, coragem para continuar. Que não sejamos paralisados pelo medo, nem pelo ressentimento, nem pela mágoa, nem pela lembrança do mal que tentaram nos causar. Fortalece-nos, Senhor, para permanecermos fiéis, mesmo quando não somos compreendidos. Que a nossa fé não dependa do olhar dos outros, nem da aceitação daqueles que nos rodeiam. Que a nossa convicção não seja abalada pelos comentários dos invejosos, nem pela frieza dos que fingem amor. Que saibamos que somos preciosos aos teus olhos, mesmo quando os homens nos tratam com desprezo. Que não nos desviemos da missão por causa da opinião de quem não conhece nossa essência. Que o teu amor seja suficiente para nos manter firmes e inabaláveis diante das injustiças. Se em algum momento, Senhor, fomos atingidos por maldições proferidas em voz alta ou no silêncio da mente, quebramos agora cada uma delas. Se alguém desejou a nossa falência, decretamos provisão. Se desejaram nossa solidão, profetizamos conexões saudáveis. Se desejaram nossa vergonha,
declaramos honra. Se desejaram nossa queda, declaramos crescimento. Onde desejaram trevas, chamamos luz. Onde desejaram ruína, declaramos edificação. Onde lançaram escassez, chamamos abundância. Onde desejaram lágrimas, declaramos júbilo. Tudo o que foi enviado contra nós será transformado pelo Senhor em testemunho vivo do teu poder. Pai Santo, que reina acima de todos os tronos, aquele que examina as intenções ocultas e revela o que os homens tentam esconder, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença com humildade e fé, invocando o poder que emana do Salmo 58. Clamamos para que a tua justiça se manifeste como fogo consumidor, queimando toda a obra das trevas lançada contra a nossa paz, contra a nossa trajetória, contra o propósito que colocaste sobre nossas vidas. Não queremos andar segundo os olhos humanos, mas segundo o teu Espírito, pois é ele quem revela as armadilhas da inveja, das fofocas, das maldições lançadas por línguas que se recusam a ser instrumentos de vida. Sabemos, Senhor, que há batalhas travadas em silêncio, guerras que não se veem com os olhos, mas que se sentem na alma. São palavras que se espalham como veneno, ditas com intenção de desacreditar, de manchar nossa honra, de tirar a beleza do que temos vivido. Por isso, oramos para que toda língua que se levanta com falsidade contra nós seja confundida. Que o Senhor torne em confusão os conselhos secretos dos invejosos, que os intentos daqueles que tramam pelas costas sejam anulados antes de se concretizarem. Que os que tentam apagar nossa luz através da crítica disfarçada, da comparação maliciosa, do julgamento apressado, sejam expostos pela verdade que liberta. E onde houver mesas onde nossos nomes são mencionados com desdém, que o teu Espírito paire, trazendo temor, revelação e quebrantamento. Que os que zombam do que estamos construindo entendam que não é por força humana, mas pelo teu Espírito que seguimos adiante. Que os que alimentam fofocas para sabotar nossa jornada sejam confrontados pela tua voz que ainda fala no íntimo. Que cada palavra lançada contra nós volte para eles com a oportunidade de arrependimento. Que o Senhor transforme caluniadores em testemunhas do teu poder, para que vejam com os próprios olhos que nada pode parar aquele que caminha debaixo da tua mão. Senhor, também levantamos um clamor contra toda influência maligna que se aproxima por meio da bruxaria, da feitiçaria, dos rituais escondidos, das práticas espirituais que não vêm de ti. Sabemos que há quem recorra às trevas buscando poder, controle, manipulação, e muitos desses têm nos mirado como alvos. Por isso pedimos, Pai, que todo encantamento, toda invocação feita com nosso nome seja quebrada agora. Que os objetos consagrados ao mal percam toda a força, que os altares erguidos para nos atingir sejam derrubados, que os nomes pronunciados em sacrifício sejam esquecidos e apagados da memória dos que praticam o oculto. Que o sangue do Cordeiro nos cubra por completo e nos torne invisíveis às estratégias do inimigo. E quanto ao olhar de inveja, esse olhar que fere sem tocar, que deseja o que é nosso sem entender o preço que pagamos, oramos para que seja desarmado pelo poder da luz. Que não tenhamos medo de prosperar por temor ao que os outros vão sentir ou pensar. Que não apaguemos nossa chama para não incomodar os que vivem na sombra. Que sejamos livres para florescer, mesmo diante dos que torcem para que murchemos. Que a plenitude que o Senhor deseja derramar em nossas vidas não seja impedida pela presença de quem só quer consumir o que não ajudou a construir. Que possamos andar com liberdade, conscientes de que quem nos sustenta é o céu, e não as opiniões humanas. Guarda também, Senhor, nossa mente. Que ela não seja contaminada pelas sugestões que vêm junto com a inveja. Que não nos sintamos culpados por crescer, por vencer, por sermos favorecidos por ti. Que não tenhamos receio de compartilhar vitórias por medo de provocar ciúmes. Que possamos testemunhar com sabedoria, mas sem medo. Que a tua paz seja um escudo ao redor dos nossos pensamentos, para que nenhuma dúvida lançada por palavras venenosas encontre espaço em nosso coração. Que não nos deixemos influenciar pela insegurança dos outros, nem pelas críticas daqueles que não compreendem o que o Senhor está realizando em nós. Se há alianças que precisam ser desfeitas, Pai, por estarem sendo portais de energia negativa, que sejam rompidas com amor e discernimento. Que sejamos rodeados por pessoas que vibram com as nossas conquistas, que oram por nós em secreto, que nos cobrem com palavras de vida. Afasta de nós os falsos amigos, os bajuladores que se alimentam do que temos, mas torcem contra o que somos. Abençoa cada conexão verdadeira, fortalece os vínculos saudáveis, e livra-nos das alianças que sugam nossa energia, minam nossa fé e abrem brechas espirituais contra nós.
E se em algum momento estivemos frágeis diante desses ataques, se ficamos abatidos pelas palavras cruéis, se acreditamos nas mentiras repetidas por tantos, se deixamos de sonhar porque nos convenceram de que não éramos capazes, cura-nos agora. Restaura nossa autoestima, nossa esperança, nossa fé em nós mesmos. Que voltemos a acreditar no que tu disseste sobre nós, não no que disseram os homens. Que as vozes da crítica não abafem a voz do teu espírito em nosso interior. Que a ousadia volte ao nosso coração, que a coragem renasça, que o ânimo se restabeleça. Que o cansaço emocional provocado por tanta oposição se transforme em vigor sobrenatural para continuar, com ainda mais força, sabedoria e graça. Pai amado, em nome do teu Filho, nos colocamos mais uma vez diante de ti com espírito quebrantado, conscientes da batalha invisível que tem se intensificado sobre nossas vidas. Tu conheces os cantos escondidos da alma humana, os recantos onde se abriga a malícia, onde se alimentam pensamentos invejosos, palavras amargas, atitudes disfarçadas de bondade mas que exalam veneno. Tu sabes, Senhor, que muitos nos abraçam com sorrisos, mas escondem intenções que não são puras. Por isso recorremos ao Salmo 58, pois ele denuncia os juízos distorcidos e clama por justiça contra aqueles que tramam desde o ventre, que caminham com a mentira nos lábios e o engano no coração. Não queremos viver em alerta constante por causa da maldade alheia, mas pedimos que o Senhor nos revista com discernimento e serenidade. Que sejamos como águias, que não temem os ventos contrários, mas os usam para subir mais alto. Que o Senhor nos capacite a enxergar além das palavras, a perceber o espírito que se esconde por trás de gestos aparentemente inofensivos. Que sejamos protegidos contra os que se disfarçam de aliados, mas desejam apenas a nossa queda. Que a tua luz revele os caminhos ocultos do inimigo, para que nenhum passo nosso seja dirigido pela influência daqueles que desejam nos manipular. Nos protegemos contra a inveja que se levanta silenciosa, mas atua como uma tempestade oculta. Ela não se mostra, mas enfraquece. Não fala, mas pesa. Não ataca diretamente, mas contamina o ambiente. Senhor, limpa os lugares por onde passamos. Que toda a atmosfera carregada pela presença de corações invejosos seja purificada. Que nossa presença não seja um ponto de irritação para os outros, mas um canal de bênção que os inspire a buscar sua própria porção contigo. Que ninguém nos veja como alvo de cobiça, mas como testemunho da tua graça e fidelidade. Que, ao invés de desejar o que temos, possam desejar o que vivemos contigo. Levanta teus anjos ao nosso redor, Pai, como muralhas intransponíveis contra toda fofoca que tenta corroer nossos relacionamentos, nosso nome, nosso testemunho. As palavras mentirosas, distorcidas, sussurradas em mesas escondidas, que pretendem destruir nossa imagem e colocar em dúvida nossa integridade, sejam desfeitas. Que os planos de destruição feitos por meio da difamação sejam interrompidos antes mesmo de serem espalhados. Que o Senhor nos defenda com tua justiça como escudo e com tua verdade como espada. Que nenhuma acusação injusta prospere, e que os que falam contra nós sejam alcançados por temor e verdade. Também oramos por libertação de toda a cadeia espiritual forjada por bruxaria, por manipulação espiritual, por invocações feitas em ambientes onde o teu nome não é glorificado. Se há alguém que lançou palavras de maldição sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, que essas palavras agora percam todo o poder. Se houve rituais, oferendas, encantamentos, se algo foi feito intencionalmente para travar nossas conquistas, atrapalhar nossos negócios, destruir nossos relacionamentos ou enfraquecer nossa saúde, que tudo seja desfeito pelo poder do sangue de Cristo. Nenhuma força do mal poderá prevalecer contra aqueles que foram comprados por alto preço e selados com teu Espírito. Repreendemos agora toda ação espiritual que tenta criar confusão em nossa mente, que tenta plantar pensamentos de dúvida, desânimo, desistência. Toda seta inflamável enviada para nos tirar do foco, para nos fazer questionar nosso valor, nossa identidade, nossa vocação, seja apagada agora. Que a nossa mente seja renovada, protegida pelo capacete da salvação. Que sejamos firmes diante das investidas que tentam desestabilizar nossa fé. Que nenhum pensamento lançado por influência maligna tenha espaço para crescer dentro de nós. Que sejamos vigilantes, mas não amedrontados. Que sejamos firmes, mas não endurecidos. Que o teu Espírito nos guie com mansidão e autoridade. E se há algum olhar que se voltou contra nós carregado de malícia, desejo de fracasso ou ressentimento oculto,
que ele perca sua força imediatamente. Que o chamado olho gordo, que se manifesta com comparações, ironias disfarçadas, admirações envenenadas, não encontre brechas em nossa vida. Que nossos olhos estejam voltados para ti, e que todo olhar negativo seja desviado por uma barreira espiritual que protege nossa essência. Que o brilho que vem de ti continue reluzindo em nós, não para alimentar orgulho, mas para glorificar o teu nome e iluminar aqueles que caminham na escuridão. Senhor, se há algo em nós que precisa ser curado, que tenha atraído esses ataques, mostra-nos. Se há atitudes, palavras ou sentimentos que abriram portas para inveja alheia ou que despertaram olhos maliciosos, purifica-nos. Queremos ser transformados de dentro para fora. Que o nosso sucesso não seja uma afronta, mas um testemunho. Que nossas bênçãos não gerem contendas, mas inspiração. E que nosso silêncio diante das críticas não seja visto como fraqueza, mas como sabedoria. Ensina-nos a não reagir na carne, mas a responder com o Espírito. Que o nosso exemplo fale mais alto do que qualquer fofoca. Que a nossa constância seja a resposta para todas as dúvidas que lançarem contra nós. Pai, nos derramamos mais uma vez em oração, reconhecendo que vivemos dias em que o mal se disfarça com aparência de luz e a inveja se esconde em gestos aparentemente bondosos. Clamamos ao Senhor, com base na força do Salmo 58, para que se levante contra toda obra oculta da injustiça, contra toda língua maliciosa e contra toda intenção disfarçada de afeto, mas que busca nossa queda. Sabemos que o mundo espiritual é real e que existem forças que operam no silêncio, tentando nos envolver em armadilhas sutis, afastar-nos da paz, minar a nossa esperança e distorcer os caminhos que o Senhor tem para nós. Por isso te suplicamos, não nos deixe à mercê dessas tramas invisíveis. Toca nas raízes dos sentimentos invejosos que foram lançados sobre nós, nas palavras que foram ditas nas nossas costas, nos julgamentos formados por suposições, nos pensamentos que se levantam com desejo de nos ver tropeçar. Se há alguém que nos vê como obstáculo, como ameaça, como rival, que esse coração seja curado, que esse olhar seja restaurado, que a alma dessa pessoa encontre em ti o consolo e a identidade que ainda não descobriu. Não queremos viver temendo os ataques da inveja, mas confiando que toda tentativa de destruição será transformada em degrau para nosso crescimento. Que aquilo que foi planejado para nos parar seja usado para nos impulsionar. Louvado seja o teu nome, que não apenas vê tudo, mas julga com justiça. Que toda fofoca levantada para distorcer quem somos perca o efeito. Que o veneno espalhado por trás das cortinas, os cochichos cheios de malícia, as histórias contadas com metade da verdade, sejam anulados. Que cada palavra mal intencionada se transforme em cinzas no ar antes mesmo de alcançar ouvidos inocentes. Que o nosso nome seja guardado, nossa reputação seja protegida por ti, e que tudo que for dito contra nós sem fundamento seja desfeito pelo poder da tua presença. Ensina-nos a não revidar, a não responder na mesma moeda, mas a entregar cada situação ao Senhor que conhece a verdade oculta. Te pedimos também contra toda forma de bruxaria, encantamento ou manipulação espiritual. Repreendemos agora tudo que foi feito em segredo, toda oração distorcida, todo ritual onde nosso nome foi pronunciado sem a tua permissão. Se alguém, movido por inveja, por desejo de vingança ou por ódio, tentou mexer com forças espirituais para nos atingir, declaramos que não há feitiço que se sustente diante do nome de Jesus. Que tudo que foi aceso, derramado, enterrado, oferecido ou consagrado contra nós seja agora desfeito, quebrado, anulado, tornado sem valor diante da autoridade que há no céu. Nenhum espírito contrário terá espaço para operar em nossa vida. Cercados estamos por teus anjos e guardados pela tua fidelidade. Repreendemos também o peso do olhar invejoso, do julgamento disfarçado de admiração, do elogio que carrega crítica, da presença que apenas se aproxima para vigiar nossos passos. Que todo olho que deseja ver nossa queda fique cego espiritualmente. Que não consiga compreender nossos movimentos, que não consiga interpretar nossos sinais, que seja confundido e impedido de avançar em qualquer plano de destruição. Que nenhum olhar malicioso consiga penetrar no ambiente da nossa casa, no trabalho de nossas mãos, na saúde de nossos corpos, nos vínculos que temos com as pessoas. Guardamos tudo sob a tua proteção. E se há sinais que demos sem perceber, se expusemos demais, se nos abrimos a quem não devíamos, que o Senhor apague os rastros e nos ensine a sermos mais prudentes. Senhor, sabemos que nem todos os ataques são visíveis. Muitos vêm na forma de desgaste emocional, cansaço sem motivo, desânimo constante,
portas que se fecham inexplicavelmente, relacionamentos que se rompem sem causa aparente. Por isso pedimos, visita cada área da nossa vida agora. Onde houver brechas, fecha. Onde houver fragilidade, fortalece. Onde houver contaminação espiritual, purifica. Onde houver aliança errada, desfaz. Não queremos viver sob influência do que não vem de ti. Se há conexões que nos trazem atraso, se há palavras que aceitamos e que plantaram dúvida ou medo, limpa tudo agora. Restaura nosso interior para que sejamos intocáveis pelo mal e invioláveis na fé. E se no nosso próprio coração houver resquício de inveja, se algum dia olhamos para o outro com olhos impuros, se já desejamos ter o que não era nosso, se já alimentamos sentimentos que não agradam a ti, pedimos perdão. Lava-nos por inteiro. Que a cura não seja apenas contra os ataques externos, mas também contra qualquer escuridão interna que ainda esteja escondida. Queremos ser vasos limpos, não apenas por fora, mas por dentro. Que os desejos do nosso coração estejam alinhados com a tua vontade, e que o nosso prazer esteja em ver a vitória do próximo, em celebrar as conquistas alheias, em semear com alegria, mesmo quando ainda não estamos colhendo. E seguimos, Senhor, de coração totalmente entregue, clamando para que o Senhor continue derramando a tua justiça sobre toda a obra maligna que tenta nos cercar, nos atrasar e nos calar. Não aceitamos viver debaixo da influência do mal disfarçado, dos ataques silenciosos que se escondem atrás de sorrisos fingidos e palavras decoradas. Sabemos que a inveja muitas vezes se mascara de amizade, se apresenta como apoio, mas carrega por dentro o desejo de ver nossa derrota. Por isso suplicamos que a tua luz revele toda a escuridão escondida, que os olhos espirituais sejam abertos para discernirmos os ambientes, as intenções e os espíritos que operam nas sombras. Ergue um muro de fogo ao nosso redor, para que nenhuma intenção corrompida nos alcance. Que todos os que nos olham com desprezo, mas fingem carinho, tenham os planos revelados e cancelados antes mesmo de serem colocados em prática. Que toda língua que fala bem na nossa frente, mas nos maldiz pelas costas, seja silenciada. E que cada palavra de calúnia, de difamação, de zombaria e deboche seja recolhida e destruída antes de ferir nosso nome, nossa dignidade, nossa imagem. Que ninguém consiga manchar aquilo que o Senhor mesmo está construindo com tua mão poderosa. Que a nossa vida seja testemunho da tua graça e não plataforma para maledicência. Clamamos contra os laços invisíveis, contra alianças forjadas em segredo, contra aqueles que se reúnem com o único propósito de nos enfraquecer. Que todo grupo que se forma para nos observar, criticar ou tramar contra nós seja desfeito. Que os corações que se unem em inveja se confundam e se dispersem, que as forças malignas que tentam nos vigiar se desorientem e desapareçam. Que nenhum intento de controle ou manipulação tenha espaço em nossa história. Todo espírito de dominação, todo olhar que carrega ciúme disfarçado, todo desejo de nos ver cair ou perder o que conquistamos, seja quebrado agora. Não vivemos de aparência, vivemos de propósito. Não caminhamos com máscaras, caminhamos com verdade. Se há encantamentos lançados, se há objetos consagrados, se alguém tentou nos prender com palavras amaldiçoadas, com objetos escondidos, com rituais voltados para nossa destruição, nós rejeitamos tudo agora. Que o Senhor desfaça cada armadilha, queime cada instrumento usado para o mal, que torne sem efeito qualquer palavra que foi dita contra nosso progresso, contra nossos relacionamentos, contra nossa saúde, contra nossos sonhos. Que tudo aquilo que foi dedicado ao mal seja desfeito pelo fogo do céu. E se alguém usou nosso nome, nossa imagem ou qualquer coisa que nos represente para lançar bruxaria, que essa obra volte ao pó, anulada completamente pelo poder que há no teu nome. Não queremos carregar o fardo do que não nos pertence. Não aceitaremos tristeza sem motivo, angústia repentina, desânimo sem razão. Toda sensação pesada que se instalou sem explicação, todo bloqueio emocional, toda estagnação em áreas onde antes havia avanço, seja removida. Que nenhuma maldição lançada encontre morada em nós. Que o nosso corpo seja saudável, que nossa mente esteja livre, que nosso espírito esteja em constante comunhão contigo. Se o ambiente da nossa casa foi contaminado por visitas carregadas de inveja, se palavras foram lançadas dentro do nosso lar com intenção de ferir, que tudo seja purificado agora. Passa teu fogo em cada cômodo, limpa cada canto, restaura a atmosfera do nosso lar. Pedimos por discernimento, para que possamos identificar pessoas tóxicas que se aproximam com interesse, que se alimentam da nossa dor, que se alegram em segredo com nossos fracassos.
Que o Senhor nos afaste desses vínculos e nos aproxime de pessoas alinhadas com teu coração. Se há amizades que só servem para abrir brechas espirituais, que sejam removidas com sabedoria e paz. Queremos viver rodeados de quem ora conosco, de quem torce por nós, de quem semeia o bem, de quem vibra com nossas vitórias. E se ainda estamos presos a laços emocionais com quem já nos feriu por inveja ou traição, pedimos libertação. Que nosso coração seja curado, que sejamos livres da necessidade de agradar quem nunca quis o nosso bem. Senhor, que nossa presença não cause incômodo por causa do brilho da tua luz, mas que ela incomode apenas o mal que tenta se esconder. Se a luz que carregamos atrai olhares invejosos, pedimos que o Senhor nos cubra com tua sombra, que esconda nossos passos quando necessário, que nos conduza por caminhos de segurança, longe dos olhos que só querem ver tropeços. Mas também pedimos coragem para não nos escondermos por medo do olhar alheio. Que possamos seguir firmes, confiantes, convictos de que quem nos protege é maior do que quem nos persegue. Que nenhum olhar seja capaz de parar o que o céu já aprovou. E que possamos andar com firmeza, mesmo quando o ambiente estiver contaminado pela falsidade. Senhor, seguimos prostrados diante da tua soberania, com os joelhos dobrados e o espírito em clamor, porque sabemos que vivemos dias em que o mal tem se disfarçado com habilidade, tentando se infiltrar nas rotinas, nos relacionamentos, nas conversas e até nos pensamentos mais sutis. O espírito da inveja tem andado solto, tentando sufocar a paz dos teus filhos, gerando confusão onde deveria haver harmonia, criando barreiras invisíveis que travam caminhos de vitória. Por isso, nesta oração baseada no poder do Salmo 58, pedimos que a tua justiça seja como flechas certeiras, que atinjam e desfaçam toda raiz de maldade escondida, todo veneno lançado com disfarce de bondade, toda malícia disfarçada de preocupação. Pedimos que o Senhor nos livre da força destruidora das palavras lançadas sem que possamos ouvir, das conversas travadas em segredo, dos julgamentos precipitados, das acusações infundadas, dos pensamentos de pessoas que se dizem amigas, mas abrigam em si sentimentos contaminados pela comparação, pelo ciúme e pela competição. Que cada semente de fofoca que foi plantada contra nós seque antes de gerar qualquer fruto. Que a boca que fala com falsidade seja silenciada e que a língua mentirosa seja desarmada antes de espalhar destruição. Que nenhuma narrativa mentirosa, nenhuma distorção de fatos, nenhum boato maldoso ganhe força sobre a nossa vida. Se há olhos que nos seguem apenas para encontrar falhas, se há corações que se incomodam com a nossa existência, com nossas bênçãos, com nossos pequenos passos de crescimento, entregamos tudo nas tuas mãos. Que o olhar de julgamento não nos paralise, que a intenção de causar vergonha volte para quem a gerou. Que a autoridade da tua presença se imponha sobre qualquer tentativa de nos diminuir, de nos envergonhar, de nos fazer recuar. Onde o mal tentar expor nossas fraquezas, que o Senhor levante um escudo de misericórdia e nos revista de graça. Que sejamos vistos pelo olhar celestial, e não pelos olhos humanos contaminados de maldade. Se há nomes sendo levados até altares profanos, se há rituais feitos com nossos objetos, se há bruxarias lançadas com foco em nos prender espiritualmente, mentalmente ou fisicamente, nós declaramos agora a completa quebra de todo esse ciclo. Que todos os feitiços, encantamentos e pactos sejam desfeitos pelo poder que há na tua autoridade. Que não reste vestígio de nenhum trabalho feito contra a nossa vida. Que a tua presença visite o lugar onde essas práticas foram realizadas, destruindo a base, quebrando o altar, dissolvendo a ligação. Que os espíritos malignos evocados contra nós sejam colocados em fuga e retornem ao abismo de onde vieram, sem tocar em nossa casa, em nossa mente, em nossos corpos. Se carregamos alguma herança espiritual negativa, alguma palavra lançada sobre nossos pais, sobre a nossa linhagem, sobre nossa história, que hoje seja quebrada. Cancelamos toda maldição hereditária, toda repetição de padrões espirituais que nos amarram, que nos fazem viver debaixo de ciclos de fracasso, perdas e bloqueios. Declaramos que não seremos mais um elo de dor nessa corrente. A partir de agora, pela tua presença, pela tua palavra, nos tornamos um marco de libertação, uma ruptura no ciclo da destruição. Que todo padrão de estagnação, toda obra espiritual que passa de geração em geração com o objetivo de impedir o avanço seja desfeita por completo. E onde houver um ambiente carregado, onde houver objetos consagrados, onde houver portas espirituais abertas sem percebermos, que o Senhor venha com teu poder e purifique. Que cada canto da nossa casa, cada lugar por onde passamos, cada pessoa com quem temos contato, seja envolvida pela tua luz.
Que nenhuma energia pesada, nenhuma presença estranha, nenhuma influência negativa se mantenha em nós ou ao nosso redor. Tira o peso da alma, tira a opressão do corpo, tira o desânimo do espírito. Se temos sentido cansaço sem explicação, sono perturbado, pesadelos recorrentes, confusão mental, que tudo seja agora substituído por paz, clareza, vigor e descanso. Pedimos, Senhor, discernimento espiritual aguçado. Que não sejamos levados por aparência, por palavras bonitas, por rostos sorridentes. Que possamos ver além, perceber o que não é dito, sentir o que está sendo escondido. Que tenhamos sabedoria para nos afastarmos de ambientes que não nos fazem bem, para silenciarmos vozes que não vêm do Senhor, para cortarmos laços que nos prendem ao passado ou à dor. Que a nossa vida espiritual esteja em constante vigilância, que nossa mente esteja protegida contra dardos inflamados do inimigo, que nossos pensamentos sejam guardados em Ti. E seguimos em oração, buscando no alto o socorro que jamais falha. Pedimos agora que o Senhor venha como juiz justo, como guerreiro invencível, como defensor dos que Te temem. Não queremos agir com as próprias mãos, não desejamos pagar o mal com o mal, mas sim confiar plenamente que Tu estás no controle de tudo. Diante da inveja que se levanta sorrateira, dos sorrisos disfarçados de interesse, das intenções escondidas em elogios falsos, queremos que o Senhor nos revista com armadura celestial. Que a couraça da justiça nos proteja o coração, que o capacete da salvação preserve nossos pensamentos, que a espada do Espírito, que a Tua palavra, corte todo o laço invisível que tenta nos prender em ambientes espirituais pesados. Se há portas que se fecharam de forma abrupta, se amizades se romperam sem explicação, se oportunidades desapareceram após olhares e palavras dirigidas a nós, cremos que nada escapa ao Teu olhar. Pedimos que todo o retrocesso que teve origem em palavras envenenadas seja desfeito. Que toda energia de bloqueio lançada por quem não suporta nos ver avançar seja anulada agora. E se há pessoas que nos cercam com intenções obscuras, que o Senhor retire o véu e nos permita enxergar. Que nenhum vínculo emocional ou espiritual seja mais forte que o discernimento que vem do céu. Que tenhamos a coragem de cortar o que impede nosso crescimento, de nos afastar do que nos contamina, de silenciar o que nos afasta da Tua voz. Pedimos ainda que o Senhor cuide dos nossos passos em lugares públicos, em ambientes de trabalho, em contextos sociais onde somos alvo de olhares inquisidores. Se há quem nos observa para nos imitar com más intenções, para nos manipular, para colher informações e repassá-las de maneira distorcida, que o Senhor cubra nossa vida com o manto da proteção divina. Que os dados lançados contra nós percam a força antes mesmo de tocar. Que os julgamentos feitos às escondidas retornem ao remetente sem nos atingir. Que nenhuma acusação injusta, nenhum comentário maldoso, nenhuma mentira construída em segredo encontre espaço para se espalhar. Que o ambiente onde estivermos seja cheio de paz, e que nossa presença carregue autoridade celestial suficiente para silenciar a inveja e a fofoca antes que tomem forma. Clamamos também por libertação interior. Se há em nós marcas deixadas por palavras malditas do passado, se houve pessoas que lançaram sobre nós sentenças negativas que até hoje ecoam em nossa mente, pedimos que o Senhor apague cada uma delas. Se fomos chamados de incapazes, se nos disseram que não teríamos valor, se fomos ridicularizados por sonhar ou desacreditados por ousar tentar, que tudo isso seja agora removido da nossa alma. Queremos caminhar livres, com identidade restaurada, com o coração cheio de esperança, com a mente alinhada com a verdade que vem do Teu Espírito. Que o eco do mal cesse e dê lugar ao som da Tua voz, que nos chama à vida, à dignidade, à liberdade plena. E se a bruxaria, Senhor, estiver sendo usada como instrumento de destruição contra nós, se rituais estiverem sendo realizados para bloquear nossos caminhos, nos fazer adoecer, nos afastar de quem amamos, nos fazer perder aquilo que o Senhor mesmo nos entregou, então clamamos por intervenção imediata. Que os nomes pronunciados em altares de trevas sejam retirados agora. Que os objetos consagrados sejam queimados pelo fogo do céu. Que os pactos feitos em oculto percam toda sua força diante da luz da Tua presença. Que nenhum espírito das trevas encontre espaço em nossas vidas, e que os que foram enviados contra nós batam em retirada, confusos, derrotados e enfraquecidos. Que onde houver trabalhos feitos, feitiçarias escondidas, oferendas lançadas com nosso nome, tudo isso perca poder agora mesmo, pelo sangue derramado na cruz. Senhor, se nossos lares têm sido atingidos, se há brigas constantes, se o ambiente tem ficado pesado, se há cansaço sem explicação, enfermidades recorrentes, perdas financeiras que não conseguimos entender,
pedimos agora que o teu Espírito visite cada cômodo. Que toda influência espiritual maligna seja arrancada com força. Que toda presença estranha seja expulsa. Que todo peso que impede o sono tranquilo seja retirado. Que as portas se abram novamente. Que os relacionamentos se fortaleçam. Que a alegria volte a habitar em cada canto da casa. Que nenhum tipo de mal consiga se instalar em nosso lar, porque este lugar te pertence, foi consagrado ao teu nome, é morada da tua paz. Senhor, em tua presença buscamos refúgio e abrigo, pois sabemos que, em meio às lutas e tribulações, somente te encontramos verdadeira proteção. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, e confiamos que, por mais que as trevas se levantem contra nós, o teu poder é maior e mais forte. Nesta oração, invocamos o Salmo 58, que nos fala de um Deus justo e soberano, que não permite que a maldade prevaleça sobre os justos. Senhor, pedimos que, assim como o salmista clama por justiça, que a tua mão poderosa seja estendida sobre aqueles que tentam nos ferir com palavras e ações maliciosas. Hoje, entregamos a ti toda a inveja que tem sido lançada sobre nós. Sabemos que, muitas vezes, as pessoas nos julgam pelo que somos ou pelo que temos, e seus corações se enchem de ressentimento. Mas tu, Senhor, nos proteges das ciladas do inimigo e da malícia dos que nos rodeiam. Pedimos que a tua justiça vá à frente, cortando toda a raiz da inveja que tenta nos enfraquecer, toda a tentativa de nos fazer duvidar de nossa identidade e do nosso valor. Que aqueles que, por orgulho ou despeito, tentam nos derrubar, sejam tocados por tua misericórdia, mas que a tua justiça prevaleça sobre as suas intenções malignas. Senhor, também pedimos que toda fofoca, toda mentira, e toda palavra proferida para nos difamar e manchar o nosso nome sejam dissipadas agora. Que o teu poder se manifeste em nossa vida, afastando todas as pessoas que buscam fazer mal aos teus filhos, todas as conversas que tentam nos destruir, todas as falsidades espalhadas sobre nossa reputação. Em teu nome, nós clamamos pela desintegração de toda mentira, que ela se desfaça como pó ao vento, sem atingir o nosso coração ou os nossos relacionamentos. Que o Senhor, em sua grandeza, desfaça todo o laço de falsidade que tem tentado nos aprisionar. Se alguém, por inveja ou ódio, tem lançado palavras de bruxaria ou feitiçaria contra nós, pedimos que a tua luz venha agora, iluminando as trevas e dissipando toda a força negativa que foi invocada. Que todo feitiço, toda tentativa de nos prender, de nos enfraquecer, de nos fazer perder o foco e a força, se quebre agora, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno, enviado contra nós com intenções de causar dano, seja expulso e retorne ao abismo de onde veio. Nós rejeitamos, agora e sempre, qualquer tipo de magia, feitiçaria ou bruxaria, e pedimos que o Senhor cubra cada área de nossa vida com o sangue de Jesus, que nos purifica e nos protege. Pedimos, ainda, que o Senhor se faça presente nos momentos em que a inveja e a fofoca tentarem tomar forma em nossas relações. Que o Senhor nos dê discernimento para ver onde o mal se esconde, onde as palavras venenosas estão sendo lançadas, e nos dê sabedoria para nos afastarmos de todo tipo de influência negativa. Que possamos, com sabedoria e graça, responder ao mal com o bem, a fofoca com silêncio, a inveja com paz. Que o Senhor nos dê forças para caminhar em sua luz, para resistir às tentações do inimigo, e para permanecer firmes na tua palavra, que é o nosso alicerce. Se houver quem esteja, secretamente, usando o olho gordo contra nós, olhando com cobiça, tentando atrair para si aquilo que o Senhor tem nos dado, pedimos que a tua proteção nos envolva ainda mais. Que o Senhor cubra cada uma de nossas bênçãos, cada uma das nossas conquistas, cada uma das nossas vitórias, com um manto de proteção. Que não haja olho que nos persiga com intenções impuras, que não haja olhar de inveja que tente roubar a nossa paz ou nos tirar o que o Senhor nos deu com tanto amor. E que, em todo o tempo, o Senhor nos guarde de toda a maldade. Que as palavras de inveja, as ações de fofoca, os feitiços lançados contra nós se dissipem como fumaça e que nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos, sejam protegidos sob a tua sombra. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja constante em nosso coração, que a tua presença nos conduza, nos guie e nos dê segurança a cada passo. Que possamos viver livres de toda influência de inveja, fofoca, bruxaria e olho gordo. Que, por onde passarmos, a tua luz brilhe e que, com nossa atitude e fé, sejamos um testemunho vivo do teu poder e da tua misericórdia. Em ti, Senhor, confiamos plenamente, pois sabemos que a tua justiça é perfeita e que, em ti, encontramos refúgio e libertação.
Senhor, diante de Ti, nos rendemos e confiamos, sabendo que, em meio às lutas diárias e aos ataques invisíveis do inimigo, Tu és a nossa rocha firme, o nosso amparo. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, que o Teu poder é maior que qualquer outro, e que a Tua justiça prevalece sobre toda forma de mal. Hoje, entregamos a Ti as nossas batalhas contra a inveja, a fofoca, as palavras de maldição e toda forma de ataque espiritual que se levanta contra nós. Sabemos que Tu, que és justo e fiel, nos defenderás com mão forte e que nenhum mal prevalecerá sobre os Teus filhos. Senhor, quando a inveja se levanta em nossos corações e nos nossos relacionamentos, pedimos que a Tua paz venha derrubar essa raiz de amargura. Que todo espírito de comparação e ressentimento seja desfeito pela Tua graça. Que não nos deixemos levar pelo desejo de sermos vistos ou reconhecidos, mas que nossos olhos estejam fixos em Ti, o autor e consumador de nossa fé. Sabemos que a inveja, com suas armadilhas sutis, tenta nos desviar do Teu propósito para nossas vidas, mas cremos que, ao olharmos para Ti, somos fortalecidos e guiados. Pedimos também que, onde houver fofoca e calúnia espalhada contra nós, Tu intervenhas com Tua justiça e verdade. Senhor, sabemos que há aqueles que, por insegurança ou maldade, falam de nós de maneira cruel, distorcendo nossas palavras, nossos atos e até mesmo nossas intenções. Que toda palavra maldosa, toda mentira e distorção de fato seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que a verdade se manifeste, que a justiça se estabeleça, e que nada do que é falso prospere sobre as nossas vidas. Pedimos que cada palavra que foi lançada com a intenção de nos derrubar ou nos prejudicar caia por terra, sem causar dano, e que a Tua mão nos defenda em todo o tempo. Senhor, sabemos que os inimigos podem tentar nos atacar com feitiçarias e práticas ocultas, mas também sabemos que em Ti temos a vitória. Hoje, clamamos contra toda tentativa de nos manipular espiritualmente, contra toda obra de bruxaria, magia ou qualquer outra prática que se levante contra nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Protetor, nos envolva com seu poder e nos guarde de toda ação maligna. Que as forças das trevas que tentam nos alcançar se dispersem, sem efeito, e que cada plano do inimigo seja frustrado pela Tua intervenção divina. Senhor, queremos ser protegidos de toda violência espiritual que possa estar sendo direcionada contra nós. Por fim, Senhor, pedimos que Tu continue a nos fortalecer a cada dia, nos dando discernimento para identificar os ataques espirituais, nos capacitando a resistir à tentação de devolver mal por mal. Que, diante das dificuldades, possamos sempre olhar para Ti, o nosso refúgio e fortaleza, e confiar plenamente na Tua proteção. Que a Tua paz seja nossa constante companhia, e que a Tua justiça seja sempre manifesta em nossa vida, em nome de Jesus. Querido irmão, minha irmã, chegou o momento de agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. A oração que fizemos hoje é um lembrete de que, mesmo diante das adversidades e das forças do mal, a presença de Deus em nossa vida é a nossa maior proteção. Não há inimigo que possa prevalecer contra a força de um coração cheio da graça do Senhor. Acredite, você é mais forte do que qualquer palavra de inveja, fofoca ou maldade que possa surgir em sua vida. Se você acredita no poder transformador dessa oração e no que Deus pode fazer por você, se inscreva no canal, compartilhe essa oração com seus familiares e amigos, e espalhe essa palavra de fé para que mais vidas sejam tocadas e libertas. E não se esqueça de conferir os 2 vídeos que aparecerão na tela. Eles são mais 2 orações poderosas que podem trazer ainda mais paz e esperança para o seu coração. Que a paz do Senhor esteja com você, e que a sua presença continue a te guiar e proteger a cada dia. Agradecemos por estar conosco neste momento de oração. Que Deus te abençoe abundantemente, e até a próxima oração.